Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Então, hoje vai ser a apresentação do trabalho. Eu vou seguir a mesma ordem dos grupos para ficar mais fácil para me lembrar. Então, vai ser aquela ordem que está disponível na página. Grupo 1, grupo 2 e assim por diante. Primeiro grupo, assim, eu reduzi o tempo, um lembrete, reduzi o tempo porque tem muitos grupos, são 17 grupos. Não sei se vai todo mundo apresentar, pode ser que alguns grupos não apresentem, mas se for 17 grupos, não ia dar no tempo na aula se fosse 6 minutos. Então, eu reduzi para 5. Então, cada grupo tem até 5 minutos. Eu coloquei na página de 4 a 5. Às vezes ficar um pouquinho a menos, não tem problema, mas tente não estourar o tempo a mais de 5 minutos para dar tempo de todo mundo apresentar. Então, se os 17 grupos apresentarem 5 minutos para cada um, vai dar 85 minutos. Então, vai ser justamente o tempo da aula, que é 90 minutos, mais ou menos. Vou começar com o grupo 1. Então, o grupo pode usar os recursos que quiser, compartilhar a tela, usar slides, e eu vou estar anotando aqui. Provavelmente eu não vou fazer pergunta para os grupos para não estourar o tempo, e nem vou abrir para perguntas. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, faça no chat, e aí depois o grupo responde extra, sem contar no tempo dele, para não invadir o tempo do outro grupo. Podem usar o chat para conversar, se quiserem tirar dúvida, mas eu não vou contar esse tempo para não atrapalhar o andamento da aula. Então, vou começar com o grupo 1, que é o grupo da locadora, Vitor, Célio, Guilherme, Arthur e Ricardo. Não precisa todo mundo apresentar, pode ser só alguns, ou só um, se quiserem. Então, a nota da apresentação é para o grupo, não é para ninguém individualmente. E tem uma nota lá no site que, se o grupo passar a vez, ele entra no final da fila e ele pede 20% do valor da apresentação. A apresentação de hoje vale 5 pontos no total do valor do trabalho, que, se eu não me engano, é 30 pontos do trabalho. Então, 5 pontos vale a apresentação de hoje. O grupo 1 está aí? O grupo 1 da locadora vai apresentar? Sim, estamos aqui, professor. Fique à vontade, vou começar a marcar o tempo a partir de agora, que é 17h07. Pode apresentar a tela, professor? Pode apresentar. Beleza. Bom, nosso grupo escolheu um projeto para gestão de um sistema para auxiliar a gestão de uma locadora de filmes. A descrição do sistema que a gente recebeu foi essa. O sistema ele deveria dar apoio a uma locadora que tem filmes no formato de CD, DVDs e fitas de vídeo. Cada título tem um número de exemplares e um tempo máximo de empréstimo para cada título. O filme só pode ser alugado por clientes cadastrados, e se passar do tempo de devolução, eles devem pagar uma multa. E o funcionário que foi responsável pelo empréstimo, pela locação ou pela devolução deveria ser registrado, e cada um deles vai ter uma meta. Então, se ele conseguir superar a meta, o sistema deve conseguir registrar isso e dar uma bonificação para esse cliente, para esse funcionário, perdão. E os clientes também recebem promoções dependendo da quantidade de exemplares alugados. E o software também, o sistema, ele deve dar suporte à aquisição de novos títulos por parte da locadora e permitir o tratamento de perdas. Bom, a partir dessa descrição desse sistema que a gente deveria montar, a gente pensou em qual processo de software a gente poderia usar para desenvolver esse sistema. O processo que a gente escolheu foi a entrega incremental. Por quê? Porque a gente está tratando de um sistema que ele não é crítico, então não há tanta necessidade da gente ter entregar um sistema pronto de uma vez só, porque
Não se trata de um sistema que, se houver falhas, vai ocorrer, por exemplo, perda de vida humana. Se fosse, sei lá, um sistema para uma máquina de hemodiálise, por exemplo, que se dá pau a uma pessoa que morre. Então, não se trata de um sistema crítico, então o sistema de entrega incremental que a gente vai entregando por partes pode ser bom. Ele vai permitir o desenvolvimento do sistema a partir de pontos mais importantes. Então, por exemplo, para o caso da nossa locadora, talvez a funcionalidade mais importante desse sistema seria, por exemplo, registrar quais filmes foram emprestados, registrar quem está com esses filmes e quem e se está atrasado ou não. Talvez esse fosse o ponto mais importante de um sistema, pelo menos o mais básico dele. A gente pode, então, começar a desenvolver o software a partir disso e já entregar essa parte mais importante para o cliente. Existem outros subsistemas que não têm tanta importância assim, então que a gente poderia ir desenvolvendo depois, o cliente não precisaria esperar um tempo gigante até a gente entregar o sistema completo. E a comunicação com o cliente é maior por esse processo da entrega incremental, em comparação com o modelo cascata, por exemplo. Então, a gente poderia ter uma comunicação maior com o cliente e poderia ver se o sistema está ficando mais adequado com ele. A gente pensou também em o processo da entrega incremental, ele define o que fazer, né? E quem vai fazer no tempo, mas o como fazer fica um pouco aberto por se tratar de um processo de software. Então, a gente pretende mesclar o processo da entrega incremental com a metodologia do Scrum. Então, as entregas que a gente vai fazendo para o cliente, a entrega incremental, a gente vai seguir o passo a passo do processo da entrega incremental, então fazer o planejamento arquitetural, o planejamento da arquitetura inicial e documentando e implementando os incrementos, validando eles e depois validando nos testes, validando ele como um sistema inteiro. Porém, a gente pretende usar o Scrum para fazer esse gerenciamento desse projeto. Então, conciliar o Scrum junto com esse processo da entrega incremental. O cronograma, então, que a gente vai seguir, a partir a gente vai, como a gente disse, a gente vai seguir o Scrum. Então, o primeiro sprint começa no dia 1º de setembro. A gente, com reunião de planejamento a cada 14 dias, a gente vai criar tarefas a serem desenvolvidas. Depois a gente vai passar para a fase de execução das tarefas definidas no planejamento, junto com as reuniões diárias, acompanhamento de progresso dos integrantes da equipe no Scrum. E depois a gente vai entregar um incremento do produto, ver com o cliente se a gente tem que fazer outro incremento, se não, se é a versão final, enfim, seguindo o passo a passo ali da entrega incremental. Então, entrega o incremento, vê se é o que o cliente queria, se não, a gente volta para a fase de produzir um novo incremento, incorporar ele ao sistema, até que a gente possa entregar para ele a versão final do projeto, colocando como prazo final dia 12 de outubro. Então, a gente tem aí 1 mês e 12 dias, mais ou menos, para entregar uma versão final. Bom, a partir da leitura da descrição, a gente conseguiu, depois de planejar o processo e o cronograma, a gente começou a listar os requisitos que a gente viu pela descrição do produto. Então, a gente viu que o sistema ele deve registrar todo o inventário de títulos que a locadora possui, o formato deles e o número de exemplares que cada um tem. Ele deve registrar o período máximo de empréstimo de cada exemplar e guardar um registro com a descrição desse exemplar. Ele deve ser capaz de registrar pessoas como clientes da locadora e ele só pode permitir o empréstimo desses filmes para clientes registrados. O sistema deve ser capaz de calcular a data de devolução baseada no tempo máximo de empréstimo. Em caso de atraso, ele deve calcular a multa a ser paga pelo cliente e deve alertar o funcionário sobre o atraso que está em progresso. O sistema deve registrar os funcionários que trabalham na locadora, registrar qual funcionário foi responsável por cada locação e por cada devolução, registrar a meta a ser batida pelos funcionários, guardar o sistema também ele deve guardar o registro do número de locações realizadas por cada funcionário para fazer aquele cálculo da bonificação que veio na descrição. Ele também deve guardar registro da locação realizada pelos clientes para que os clientes possam ser promovidos em caso caso deles baterem o número necessário de locações.
e ele deve ser passível de atualização quanto à perda e acréscimos de exemplares, e também com aquisição e perda de novos títulos. Então, se, por exemplo, acontecer algum acidente, perder algum título, não existe mais como emprestar esse título, o sistema deve ser passível dessa atualização. Então, ele deve ser passível de poder ter novos títulos a serem acrescentados e também tratar as perdas que podem vir a ocorrer. Bom, foi isso que a gente preparou para a apresentação de hoje. Pode encerrar a apresentação de tela, professor? Sim, pode encerrar. Obrigado. O grupo ficou um pouquinho acima do tempo, então os outros grupos aí vão tentar respeitar o tempo, que eu vou penalizar o atraso. Passar para o grupo 2, é o grupo da veículos policiais, Eduardo, Lucas Gonçalves, Lucas de Paula, Pedro e Arthur. Boa tarde. Vamos continuar. Só um aviso aqui que eu estava esquecendo, me mandem os slides até o final do dia, todos os grupos. O grupo 2 pode começar, estamos 17 e 16. Bom, beleza. Boa tarde a todos. Então, o nosso grupo escolheu o sistema para controle de veículo policial. Em resumo, basicamente, uma ocorrência vai acontecer e o nosso sistema tem que decidir qual viatura vai ser chamada para atender aquela ocorrência. Então, assim, claro, vai respeitar algumas exigências, né, alguns filtros, assim, que, tipo, que tipo de veículo que vai ser chamado, se aquela ocorrência necessita de uma moto, se necessita de um carro, né, os tipos do veículo, também se precisa de mais que um, então, assim, tem todas essas restrições, assim, que a gente tem que respeitar no nosso sistema. Então, assim, a gente discutiu um cenário onde as ocorrências e de tipos de ocorrências novos podem surgir a qualquer momento e também definições de prioridade podem mudar. Então, visto assim que, por exemplo, um exemplo prático, assim, se nosso cliente, que poderia ser a polícia, no meio do desenvolvimento decidiu que certa ocorrência vai ter mais prioridade que outra, a gente teria que fazer essas alterações durante a implementação. Então, por isso que a gente escolheu uma incremental e, junto dela, o Scrum, porque a gente consegue fazer essas alterações de forma mais fácil, assim, porque a gente vai ter uma alta comunicação com o cliente. Então, assim, a gente sempre vai ter uma amostra de entrega e um feedback dele. Então, a gente consegue, a todo tempo, ter contato e deixar claro, assim, um com o outro, as especificações que a gente vai ter que seguir durante o desenvolvimento. Pode assumir o Arthur. Voltamos, Pedro. A gente considerou que o cenário do problema ele é um cenário caótico, porque inicialmente os requisitos não são bem definidos. E como a gente não tem essa proximidade de fato com o cliente, a gente decidiu ser bem aberto à mudança e poder responder o mais rápido possível em questão de requisito. E também os fatores que colaboraram para a gente usar o Scrum foi o projeto ser curto e o time ser pequeno. Pode passar. Aqui a gente só organizou os papéis entre nós. Eu fiquei como Product Owner mesmo, o Pedro como Scrum Master e o resto do grupo ficou como time de desenvolvimento. Aí a gente dividiu nas 3 grandes etapas da metodologia. A gente colocou planejamento para já ser nesse momento inicial, de agora, porque a gente já começou a levantar os requisitos, a fazer o modelo dos requisitos. Pode passar. E a gente está nessa primeira etapa de planejamento. A gente está definindo os requisitos iniciais para já armazenar no Product Backlog. A gente também já começou a agrupar os requisitos no Sprint Backlog. Fez essa estimativa inicial de esforço para a realização do projeto e já começou a levantar um modelo de arquitetura inicial do sistema, que é os primeiros passos. Pode assumir, Pedro.
Esqueci de tirar meu mudo. No desenvolvimento, a gente vai utilizar sprint de 2 semanas para realizar, e vamos realizar reuniões diárias para o alinhamento com a equipe. A cada início de sprint, nós faremos uma reunião de planejamento para definirmos o Product Backlog. A parte de encerramento, a gente vai realizar os testes finais do projeto e a documentação de usuário. Também vamos fazer uma reunião de finalização para analisar os resultados e identificar possíveis problemas. Aí aqui a gente fez o diagrama. Sobre o diagrama em si, a gente decidiu trazer ele nesse momento para ilustrar melhor quais funcionalidades o sistema terá inicialmente. A gente dividiu essas funcionalidades em 4 principais, que seriam feitas por 2 atores, sendo que o atendente ele tem a ação de cadastrar um incidente, e isso vai gerar uma ação do sistema, que é enviar notificação para a viatura mais adequada. Além disso, de acordo com o incidente em si, ele pode alertar outros serviços de emergência. E, por fim, tem o policial, que ele cadastra a própria viatura e confirma o atendimento em incidente. Pode passar. Bom, aí a seguir a gente apresenta a descrição, né, de cada caso de uso. O primeiro, que é de cadastro do incidente, ele é feito pelo atendente, a pré-condição o atendente está logado, e o fluxo normal é ele entrar na aba de cadastro de incidente, inserir os dados e salvar. E, por fim, o sistema vai enviar o incidente para o veículo mais adequado. Pode passar. Pode ir, Paulo. Acho que já estourou o tempo. A gente só fez os exemplos mesmo dos casos de uso que a gente está... os requisitos dos casos de uso, né? Então, o atendente vai fazer o atendimento, alertar os outros serviços de emergência, que o ator vai ser o atendente, aí tem a pré-condição, que é o tipo de incidente, que é o tipo que é atendido por esses outros serviços. Pode passar. E, por último, cadastrar a viatura, como estava no projeto do ArgoML lá, que o Dudu mostrou. Que cadastrar a viatura, o ator vai ser o policial, o fluxo normal vai ser cadastrar o número de rastreador da viatura, informar o número da placa da viatura, cadastrar o tipo de viatura, informar o nome do policial e, no fim, o veículo vai estar disponível para as emergências. E é isso. Vou parar a apresentação. Beleza. Passar para o grupo 3, então, que é do pedágio. Michel Paris, Fernando, Eric e Arthur Leão. O grupo 3 está aí, pessoal? Estamos aqui, professor. Estamos aqui. Ok. Vou começar quando quiser. Colocando aqui 17h23 o início. Lembrando que são 5 minutos, tá? Oi. Pode começar. Quando quiser. Acho que o colega está com problema de som aqui, professor. Eu vou começar a apresentar aqui, então. Só slide 1. Não, cara. Então,
Tá dando para ver aí? Então, o nosso sistema aqui consiste em automatizar um pedágio, diminuir a necessidade de parada e a quantidade de funcionários. Motoristas com carro cadastrado no sistema poderão passar sem parar, com a cobrança sendo feita através de comunicação com o computador de bordo do carro. Motoristas que não tiverem carros cadastrados poderão carregar um cartão e fazer o pagamento de maneira própria na parada do pedágio. Então, o modelo de processo que a gente escolheu foi o desenvolvimento incremental. A gente escolheu esse modelo de processo porque mudanças podem ser acomodadas mais facilmente com custos mais reduzidos. Além disso, como a gente está trabalhando no processo ainda, permite a gente entender melhor o requisito e entender os requisitos melhor primeiro, antes de implementar. O som sumiu para mim, tá? Não sei se tem alguém falando. Estamos escutando? Agora, Arthur, é melhor você continuar apresentando e só ir passando aí, porque... Tá bom, então. Pode apresentar, então, o cronograma aí. Então, esse aqui é o cronograma que a gente fez de pedágio e a gente já tem um cronograma no Trello já com os requisitos, a especificação, já foi começado já o diagrama de casos de uso, a descrição de cenários, e a gente vai definir a arquitetura ainda, definir a arquitetura e depois começar a implementação ainda. Já foi definida a função de cada um nisso e quando está implementado cada função do sistema. A gente tem o primeiro diagrama de caso de uso, que é a identificação da omissão do pagamento de pedágio por parte do motorista. Então, a gente tem os atores aí. O primeiro ator são as câmeras, que eles identificam que o motorista passou do pedágio e logo em seguida ele emite a multa. E para isso está incluso o caso de uso identificar a licença do automóvel junto com o sistema de licenciamento de veículo. E a multa é emitida por Detran. Pode passar. O segundo caso é o de relatar defeito, porque o nosso sistema ele tem um automonitoramento que ele consegue detectar falhas e enviar para o sistema de controle. E esse é o maior caso o maior diagrama, né? Que ele consiste na realização de cobrança do pagamento de pedágio. A gente tem a cobrança pelo dinheiro, cobrança pelo smart card, cobrança de cartão de crédito e débito, e todas essas cobranças são generalizações do método do caso de uso de realizar cobrança. E isso inclui registrar essa movimentação também. Pode passar. Tem o caso de uso do carregar smart card, que ele basicamente detecta as informações e efetua a cobrança. Pode passar. No nosso sistema também o cliente consegue cadastrar o veículo dele no nosso sistema para que seja possível ele passar pelo pedágio sem parar e seja efetuado o pagamento pelo computador de bordo. A gente consegue também realizar o pagamento pelo smart card, o que eu tinha falado antes é o pagamento por cartão de crédito e débito. O smart card é o mesmo funcionamento, só que são cartões diferentes. Pode passar. Calma aí. O meu aqui os requisitos. Aqui são os requisitos funcionais que a gente tem, que a gente colocou os exemplos aqui, que é carregar cartão, cadastrar o cartão, verificar o saldo do cartão, cobrança automática, aceitar o pagamento de dinheiro, aceitar o pagamento de cartão de débito e crédito e interface sistema de usuários. E a gente também fez os requisitos não funcionais, que o sistema deve ter um bom desempenho de identificação de controle de bordo rápido, para que o automóvel não precise parar. O sistema deve ser resistente a falhas. Em caso de falha, o sistema deve ser reinicializado o mais rápido possível para não gerar engarrafamento. Os funcionários devem fazer login para ter acesso ao sistema. Os dados financeiros do cliente não podem ser acessados pelos operadores do sistema. Os dados pessoais do cliente só podem ser acessados por funcionários específicos. E é isso. É isso aí. E aí, desculpa o problema técnico que a gente teve aqui, viu? Ok, obrigado, grupo 3. Vou passar para o grupo 4, que é urna eletrônica, João Paulo, Felipe, Lucas e Thiago.
Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Espero que vocês possam me ouvir bem. O Felipe vai apresentar para nós aí. Bom, como o professor já disse, o nosso grupo vai desenvolver o sistema de uma urna eletrônica. Pode passar? Antes de começar a entrar nos processos de software, a gente vai dar uma visão geral dos casos de uso, onde os nossos atores são os mesários, o eleitor, o terminal de controle da urna e a urna em si. Pode passar? No cenário inicial, inicialmente a gente começa inicializando a urna, que é abrir a sessão eleitoral, né? Isso acontece no início do dia de votação. O mesário, ele inicializa a urna através do terminal de controle, usando a sua própria senha, e a sessão eleitoral do dia é aberta, é a urna inicializada. Aí, só uma visão mais ou menos do usuário, né? O mesário vai ter a opção dele digitar a senha dele, a senha não é mostrada, ele digita a senha e, se for tudo certo, a eleição é iniciada. Pode ir. No segundo cenário, na hora que inicia a sessão de votação, que pode passar? Quando o mesário valida o título do eleitor no terminal de controle, né? Aí, tendo validado esse título, a urna propriamente dita é inicializada e o eleitor já pode se encaminhar para executar a votação. Novamente, a visão mais do usuário, assim, o mesário vai digitar lá, eu coloquei, por exemplo, o número de matrícula, como se fosse o título de eleitor, mostra os dados do eleitor para poder confirmar se é realmente ele. Caso confirmado, ele passa para o próximo passo. Aí, agora, na ação de executar o voto propriamente dito, pode passar? A urna ela é inicializada, ela apresenta no display as informações dos candidatos para o eleitor, que nesse caso da urna é um presidente e 2 senadores. Pode passar? O eleitor, então, vota nesses 3 candidatos e confirma o voto no final da sua sessão de voto. Pode passar. A urna, então, registra esses votos e finaliza a sessão de votação para aquele eleitor específico. Pode ir. E aí, como no cenário que a gente tem nas eleições atuais, né, a gente digita o número do candidato, ele confirma, pede o nome, né, mostra o nome, confirma, pede para a gente confirmar, a gente confirma, ele passa para o próximo cargo, repete 2 vezes para o senador, confirma as 2 vezes. No final do dia, na hora que se encerra a sessão eleitoral, a última ação é realizada, que é finalizar a urna, que o mesário finaliza a urna através do terminal de controle, e aí a urna contabiliza os votos e apresenta o resultado da eleição, com estatísticas, vencedor e etc. É isso. E a sessão eleitoral finaliza nesse momento, se encerra o dia. Então aí o funcionário do TSE vai lá, digita novamente a senha dele poder encerrar as eleições e a urna computa e mostra os resultados dos vencedores e dos derrotados. Pode ir. Também é importante a gente falar, né, dos processos de software. Então, por que a gente se preocupar com isso, né? A gente já viu na disciplina que é importante a gente se preocupar com a comunicação da equipe, então que a gente esteja sempre alinhado para que nossas atividades não sejam concorrentes, e também com o contexto de trabalharmos cada um de nossas casas, né, sem poder encontrar, é importante a gente ter também uma padronização de artefatos para que fique tudo bem organizadinho, com o mínimo de retrabalho possível. Então, as escolhas que fizemos, como também os demais grupos, vai ser uma entrega incremental associada ao Scrum. Então, a etapa de desenvolver, validar, integrar os incrementos, fazer validações parciais e repetir esse ciclo. Essa escolha foi feita justamente por esse ciclo da entrega incremental ter um pouco a ver com o ciclo do Scrum, né? De a gente ter pequenos entregáveis em cada sprint, tendo esse ciclo, também com as deles para manter tudo atualizadinho. Então, destaques também mais uns pontos importantes de por que a gente escolher o Scrum junto com a entrega incremental, que são as diferentes rotinas que temos na equipe, buscar uma saturação da comunicação para que a gente não tenha retrabalho, e também o auxílio de ciclos bem definidos que o Scrum nos proporciona. Considerando dentro do Scrum, temos os papéis do Scrum, que temos como Product Owner o Thiago, como Scrum Master serei eu mesmo, e no time de desenvolvimento estarei eu, o Lucas e o João. E é isso aí. Ok, obrigado ao grupo 4. Vamos passar para o grupo 5, que é o grupo de evento esportivo. É o Kevin
Marlúcio, Gabriel, Arthur e Letícia. Sim, sim. Tá me ouvindo aí, professor? Sim, estou ouvindo. Oi, boa tarde. Boa tarde. O Kevin vai compartilhar a tela. Aí, pode começar. Então, o nosso sistema, ele tem que fornecer o acompanhamento de um evento esportivo. E o evento escolhido foi a Copa do Mundo de 2018, que foi sediada na Rússia, com 32 seleções, 11 cidades-sede e 12 estádios. No nosso planejamento, nós definimos que os requisitos seriam até hoje, projeto de arquitetura até 18 de setembro, implementação até 8 de outubro, e os testes de validação até 23 de outubro. E para organizar o planejamento, nós escolhemos o Trello. E assim a gente consegue definir o que deve ser feito, quem fará cada tarefa e até quando elas devem ser entregues. E esse é um print do nosso Trello. Sobre o modelo de processo, nós decidimos utilizar o modelo cascata, porque os nossos requisitos já estão bem definidos. Mas no futuro, se nós decidirmos implementar mais funcionalidades, nós pretendemos utilizar o modelo espiral, dali em diante. Na questão de requisitos, a gente escolheu os requisitos de usuário, né? A gente pegou basicamente os requisitos que já estavam na listinha de descrição do tema que é escolhido. Então, tabela de jogos, apresentar as datas, os horários, o local em que os jogos vão acontecer. Sede, apresentar informações sobre o estádio, os aeroportos, os hotéis que estão ali na redondeza para facilitar a chegada dos torcedores. Informações sobre a seleção, como curiosidade, ano que elas se formaram, títulos, melhores jogadores históricos e simulações de partidas, onde o usuário ele pode simular uma partida, colocando o placar que ele acha que vai acontecer e ver quais são os próximos embates que terão, quais times vão enfrentar quais. Na questão de requisitos de sistemas, temos uma interface, o usuário vai interagir com essa interface para o sistema ficar um pouco mais intuitivo e apresentar informações de uma maneira mais clara. Armazenar informações, teremos um banco de dados onde vai ter informações sobre as seleções, sobre as cidades, os hotéis, os aeroportos, história dos estádios e etc. E funcionalidades. O software tem que reagir às entradas do usuário, pois ele vai escolher quais informações que ele quer ver e como elas podem ser apresentadas. E tem que fornecer as informações solicitadas, basicamente, né? O sistema tem que ter um bom desempenho, isso é essencial a qualquer software, tem que ter segurança, muito embora ele não seja um software de sistema crítico, e todo o aplicativo tem que ter sua segurança para evitar qualquer invasão no dispositivo do usuário. Tem que ser confiável, tanto nas informações como na usabilidade dele. O tamanho é uma questão, quanto menor o software, melhor, ocupa menos espaço, e tem que ser fácil de se usar. Tem que ter uma interface intuitiva, que facilita o uso para o usuário. Aqui temos alguns diagramas de casos de uso, onde o usuário é o ator. Temos alguns casos aqui, onde o usuário ele pode escolher mostrar a tabela, aí vai ter opções de mostrar classificação, mostrar jogos, simular placar, mostrar a tabela de partida, atualizar a tabela de acordo com a simulação, e aqui diagrama de casos de uso para informações. Então o usuário pode ver informações sobre a partida, local, horário, informações sobre o local, então tem como informações sobre aeroportos, hotéis, a história, e informações sobre curiosidades das seleções, onde vai mostrar o histórico, mostrar partidas que já aconteceram e que foram emblemáticas para o time. E é basicamente isso. Aqui tem as referências bibliográficas. É isso, professor. Obrigado, grupo 5. Passar para o grupo 6, que é o grupo da biblioteca. Vitor, Matheus, Fernanda, Felipe e Jean Jorge. Boa tarde, professor. Está me escutando? Sim, estou escutando. Ok, vou compartilhar a tela aqui.
Compartilhou a tela? Ainda não. Ainda não. Então, confirmar aí. Você escolhe a tela e clica em compartilhar. Eu já fiz isso, ele falou que deu um erro aqui. Vou tentar de novo. Agora sim. Ok. Então, o nosso grupo, Sistema de Gestão de Biblioteca Escolar. Essa aqui é a descrição que a gente recebeu para descrever o sistema. Então, é uma gestão de uma biblioteca escolar, e essa biblioteca tem que ter vários títulos, que podem ser livros, periódicos e outros. Cada título vai ter vários exemplares, vai ter o período máximo de empréstimo e vai ter uma descrição. E o título só pode ser emprestado a leitores cadastrados, esses leitores podem ser alunos ou professores, e se o período se a devolução for depois do período de empréstimo, tem que ser pago multas. Professores podem pedir que alguns títulos sejam consultados apenas na biblioteca durante a oferta da disciplina, e o nosso sistema tem que ser capaz de tratar com perdas e apoiar o controle de assinatura de periódicos. Então, para isso, a gente decidiu usar o modelo de processos, o modelo em cascata, pelos seguintes motivos. O escopo dos requisitos é bem fixo, então a gente já tem uma boa noção de quais são os requisitos nesse momento, e eles provavelmente não vão mudar muito. A gente não tem uma necessidade constante de feedback do usuário final, e o cronograma para a execução das atividades é bem definido. Então, pela proposta do trabalho e pela forma como os requisitos foram levantados, a gente entendeu que o modelo em cascata era um modelo que se encaixaria bem com a proposta do trabalho. Então, depois disso, o nosso próximo passo foi realizar o planejamento, que é definir quais atividades têm que ser desenvolvidas para a realização do projeto, quem são os responsáveis por essas atividades e o cronograma para a gente executar essas atividades. Então, a gente definiu que a gente tem que levantar os requisitos até o fim do mês, dia 31/8, fazer diagramas de caso de uso até o dia 10 de setembro, planejar arquitetura até o dia 20 de setembro, e por aí vai. Até chegar ao final, que é entregar o trabalho na data, que tem que ser até o dia 26 de outubro. Então, aqui, para esses primeiros passos, a gente já tem uma forma mais detalhada, que a gente já define quem são os responsáveis dentro do grupo por cada uma dessas entregas. Aqui um exemplo do levantamento de requisitos, e temos também um exemplo dos diagramas de caso de uso, que de novo, quem é cada responsável e qual é a data de entrega para cada uma das atividades dentro dessa parte do projeto. E, então, aí a gente teve que definir a especificação dos requisitos para o sistema. Depois de ler a descrição, a gente chegou à conclusão que o sistema tinha alguns requisitos mais básicos, que basicamente ele tem que ser capaz de cadastrar leitores, que podem ser professores ou estudantes, cada um interage com o sistema de uma forma diferente, então essa diferenciação é importante. O sistema deve ser capaz de emprestar exemplares para os leitores, para qualquer tipo de leitor, deve ser capaz de pegar um exemplar emprestado. Como eu falei na descrição do sistema, um professor pode restringir o período de empréstimo, que durante a oferta de uma disciplina, aquele livro só pode ser consultado dentro da biblioteca. Deve ser possível oferecer assinatura de periódicos, controlar isso, e o sistema tem que ser capaz de lidar com perda de exemplares. E, então, a gente criou esse diagrama, que é uma visão básica do que a gente vê o sistema nesse momento, que é basicamente o que a gente espera, que aqui tem alguns atores e as formas que a gente vê que eles interagem com os sistemas, com os requisitos, que aí, por exemplo, tem que pegar exemplar emprestado, tem que ser capaz de devolver exemplar, se tiver algum atraso, tem que pagar multa. Então, basicamente, é uma representação visual de como a gente vê o sistema, mas isso aqui é mais para apresentação do que realmente o nosso diagrama final, até porque a gente ainda está na fase de levantamento de requisitos. Mas, no geral, é isso. Obrigado. Obrigado, grupo 6. Vamos passar, então, para o grupo 7.
Pelo grupo de demanda de software, Guilherme, Brian e João Pedro. Boa tarde. Boa tarde. Já compartilhar a tela, a hora que vocês estiverem vendo, vocês me avisam, por favor. Estou vendo. Tá. Nosso é um sistema de gestão de software para uma empresa, para organizar e gerenciar essas demandas de software. Começar com a explicação da especificação dos requisitos. A gente separou pelos atores, né? Primeiro é o cliente, que tem como principal as principais funcionalidades que ele vai... a forma como ele vai interagir com o software vai ser requisitando o software ou o aplicativo, e ele também vai poder trocar mensagens com o avaliador e, posteriormente, com o desenvolvedor. Ele também vai poder editar as demandas de software dele. O avaliador, ele tem como papel aceitar ou recusar uma demanda, e ele também vai poder trocar mensagens com o cliente antes dessa demanda ser aceita ou recusada, e vai poder editar a demanda também. O desenvolvedor, ele é responsável por receber as demandas que forem aceitas e encaminhadas para ele. Ele vai poder trocar mensagens com o cliente e criar tarefas relacionadas a essas demandas. Nós definimos como modelo de processo a entrega incremental e vamos utilizar o Scrum. A métrica, né, nossas métricas do Scrum vão ser as seguintes: nós vamos dividir em 3 sprints de 20 dias, nossas days vão ser a cada 2 dias, mais por facilidade mesmo, e vamos fazer 3 reuniões de planejamento, né, de sprint, com retrospective e a planning mesmo, né, para o próximo sprint. Eu vou ficar como PO, o Brian vai ser o Scrum Master e o João vai ser o desenvolvedor. Aqui um planejamento inicial, nós trouxemos uma foto do backlog. Para o primeiro sprint, a gente pensou em fazer a parte de cadastro de usuários e login, e a parte de criação de demanda. Para o segundo sprint, a gente vai fazer a parte de acompanhamento e edição da demanda, e para o último sprint nós vamos fazer a parte das demandas aceitas e criação de tarefas. Aqui os diagramas de caso de uso. Eu vou explicar melhor as 2 funcionalidades principais, né, que são a solicitação de uma demanda. Os casos específicos delas são o aplicativo ou software, e após a solicitação da demanda, a gente tem como passo obrigatório, né, o envio dessa demanda. Isso tudo o cliente que vai fazer. E temos a parte de análise de demandas, que tem podem ser demandas canceladas, demandas aceitas, e essas demandas podem ser editadas. Então, quando uma demanda for aceita, ela obrigatoriamente tem que ser encaminhada para o desenvolvedor. Aqui nós trouxemos a descrição dessas 2 funcionalidades principais, né, que é a solicitação da demanda e a análise da demanda. A solicitação, o ator principal é o cliente, né, o único ator é o cliente, e ele deve preencher o formulário, selecionar o tipo de demanda que ele está fazendo, né, se é um software ou aplicativo, e ele tem que enviar esse formulário. Não tem nenhum fluxo alternativo, né, então ele tem que seguir esses 3 passos. A pós-condição vai ser a análise, né? Essa demanda vai ser enviada para análise pelo avaliador. E aí a gente cai na segunda funcionalidade principal, que é essa análise. Ela será feita apenas pelo avaliador. Ela tem como pré-condição a requisição da demanda, e o fluxo normal seria, após a demanda aberta, a confirmação de todos os dados e o aceite da demanda, né? Um fluxo alternativo poderia ser uma demanda recusada ou uma edição de demanda até que essa demanda seja aceita ou recusada. A pós-condição a demanda pós-aceita, né, ela vai ser enviada para o desenvolvedor.
É isso. Beleza. Obrigado, grupo 7. Passar para o grupo 8, que é vídeo por streaming. É o Diego, Rodolfo, Guilherme, João Vitor e Thales. Deixa eu apresentar minha tela aqui. Estão vendo aí? Sim, já está aparecendo. Meu trabalho vai ser sobre o sistema de transmissão de vídeos por streaming. E meu grupo foi formado com outras pessoas que também não tinham um grupo. E eu não consegui ter contato com nenhuma delas, só com uma, que disse que ia trancar o semestre. Então basicamente eu vou fazer sozinho. O processo de software que eu escolhi foi o modelo espiral, que basicamente é um modelo cascata, só que em ciclos, e eu acho que por ser uma pessoa só, não vai ter muito problema, não vai ser muito difícil seguir esse modelo. E o tempo de desenvolvimento até o dia da entrega é de 1 mês e 26 dias, né? Então esses são os requisitos, que o sistema deve prover streaming de vídeo de diversos conteúdos para o usuário. O sistema deve prover uma interface de cadastro do usuário. O sistema deve poder fazer o cadastro informando os dados diretamente no website da empresa, ou pela opção de importar os dados de redes sociais. E os outros aqui, que eu vou te enviar, porque eu acho que não precisa ler todos. E basicamente os módulos, digamos assim, que eu identifiquei, que eu tenho que desenvolver é o usuário, perfil, mídia, a interface em geral do sistema de pesquisa da mídia, dos filmes, e o sistema de pagamento. Dessa forma, se eu dividir o tempo que eu tenho para entregar por 6, eu vou ter 9 dias para desenvolver cada coisa. Então, eu vou fazer o ciclo de em média 9 dias. Basicamente é isso, não teve muito o que planejar, já que sou eu sozinho. E é isso. Beleza, obrigado, grupo 8. Passar para o grupo 9, que é o grupo de departamento. Bruno, Arthur, Matheus, Vitor e Eduardo. Já está ok? Boa tarde, o nosso grupo ficou com um sistema de controle acadêmico do departamento. O objetivo do sistema é fazer o registro de estudantes com seus dados pessoais, registro de disciplinas, turmas, notas. Esse sistema ele é operado tanto pelos professores do departamento, que podem usar para controlar a frequência e nota de uma disciplina, e também pelo pessoal do administrativo para realizar pesquisas para o departamento. Aí pode passar. Para o modelo de processo, foi escolhido a entrega incremental pelo fato da gente poder estar sempre entregando um sistema parcial para o cliente, né? O que evita falhas globais e também ajuda no desenvolvimento. Como metodologia ágil, a gente escolheu o Scrum, que é uma metodologia que vem crescendo no mercado, pelo fato de propor uma flexibilidade no cronograma, tem interações curtas com a equipe e também permite alterar o projeto baseado em algum feedback do cliente, envolve bastante o cliente no projeto. No planejamento do projeto, a gente usou o Trello para deixar bem dividido o projeto. A gente dividiu em requisitos, modelagem e implementação, colocando as tasks com data de entrega, dividindo para cada essas tarefas, e dentro delas a gente adicionou a descrição sobre o que é cada uma. Aí isso. Aí a gente pode ver a descrição por exemplo, do método para registro de disciplina, que está dentro da fase de implementação,
que no caso a gente colocou a data de entrega para o 16 de outubro, e a descrição deve ser registrado carga horária, pré-requisitos e programa da disciplina nesse método. Eu vou falar agora sobre os requisitos que o nosso sistema vai ter que ter. Basicamente, ele vai ter que permitir o registro de estudantes dentro de um departamento, cadastrar usuários, que aí podem ser os funcionários da administração do departamento ou os professores, inserir, registrar informações, pelos professores notas, frequências, e pelo pessoal da administração seria um curso, uma disciplina, uma informação sobre um aluno, seja ela pessoal ou uma descrição mesmo. Gerar relatórios de acordo com uma lista pré-determinada, ou seja, a pessoa vai no sistema selecionar um grupo de alunos e vai gerar um relatório com as informações sobre esses estudantes para a pessoa na tela. Esse permitir gerenciamento de notas e frequências pelo professor seria mais no sentido dele poder filtrar as notas pela disciplina ou alterar notas e frequências passadas. E as funcionalidades elas têm que ser simples e intuitivas, pensando principalmente nos funcionários da administração que não têm um conhecimento, não têm uma experiência, tão grande com sistemas. Então tem que ser uma coisa que seja bem direta. E tratar para que não aconteça erros, como cadastrar um usuário que já existe, um curso que já existe, ou alterar alguma informação crucial para aquele curso ou disciplina. O diagrama dos casos de uso seriam esse, né? A gente tem aqui o pessoal administrativo que consegue apenas gerar relatórios ou inserir informações. Qualquer movimentação que ele insere aqui, né? A gente obrigatoriamente registra esses dados. E no caso do professor, como pode ser que ele apenas vá fazer alguma mudança na nota, por exemplo, só filtrar pela turma, ou só olhar mesmo, sem ser pelo relatório, mas por uma aba que mostra as notas, a gente colocou um stand porque depende do que ele vai fazer no sistema. Não necessariamente vai salvar. Não necessariamente ele vai alterar. Né? Aqui algumas descrições, né? O gerar relatório aqui, a pré-condição seria a pessoa logar no sistema, selecionar o grupo de alunos e exibe na tela, ou se ela preferir, ela consegue fazer o download, algo do tipo. E o relatório é apresentado para ela. Alguns fluxos alternativos seriam se desse algum erro, não tem informação sobre aquele grupo de estudantes, ou ela inseriu na busca, ela não selecionou nada, ou aconteceu algum erro, então a gente exibe um alerta. Inserir informações também. A pré-condição está cadastrado, o fluxo seria entrar com as informações, ele salva os dados e cai no caso de uso registrar dados, que seria salvar no banco. Fluxos alternativos, a mesma coisa do outro, né? Mais no sentido de tratamento de erros. E as pós-condição seria que mostrar com a mensagem que foi bem sucedida aquele salvamento dele. E aqui, o caso de gerenciar frequências e gerenciar notas, que seriam os atores do professor, ele pode selecionar tanto uma turma ou um aluno, realizar a operação que ele vai fazer, seja alterar a nota ou mudar, por exemplo, a frequência de lugar, algo do tipo. E dependendo se der certo ou não, a pós-condição seria mensagem de sucesso, e se ele fizer alguma alteração que necessite salvamento, a gente salva no banco. E é isso. Obrigado. Obrigado, grupo 9. Agora o grupo 10, que é empréstimo de jogos, é Larissa e João Vitor. Olá, vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Tá. Agora estão, né? Não. Não? Ainda não. Tá, deixa que eu apresento, eu mostro minha tela, então. Tá. Vocês estão vendo a tela? Sim. Tá. Boa tarde. O trabalho é sobre empréstimo de jogos de tabuleiro de cartas. O grupo sou eu e o João. Pode passar, João. Tá. O nosso tema é empréstimo de jogos de tabuleiro. Então, tem a pessoa que tem o jogo, tipo o jogo da vida, Monopoly, essas coisas, e tem ela quer emprestar os jogos dela. E aí tem a pessoa que quer pegar esses jogos emprestados. Então, é uma troca de jogos de tabuleiro. Pode passar, João.
o modelo de processos que a gente escolheu foram 3, sendo que o modelo cascata é o principal, por causa da linearidade do trabalho. A gente vai usar a entrega incremental e o Kanban como suporte. A entrega incremental por causa da questão de projeto de arquitetura e também porque a gente pode fazer alguma priorização de requisitos, e o Kanban mais na parte de implementação e acompanhamento do projeto e do cronograma. Pode passar. Passa mais um. O nosso cronograma, a gente usou o Trello e também uma planilha no Excel. No Trello, a gente dividiu ele em 3 colunas, de acordo com o Kanban, né? Coisas a fazer em progresso e coisas que a gente já resolveu, já fez. Pode passar. Pode passar. Nossos requisitos, a gente dividiu nessas 4 categorias aí, de requisitos não funcionais, requisitos funcionais de usuário e de sistema. Então, nosso sistema ele tem que ser capaz de cadastrar um usuário no sistema, cadastrar, uma vez que a pessoa está cadastrada, cadastrar os jogos que ela tem e que ela quer emprestar. As pessoas têm que ser capazes de fazer buscas, tanto por outras pessoas e por jogos, e uma vez que ela achar um jogo que ela interessa e quer pegar emprestado, ela tem que comunicar com a pessoa que disponibilizou o jogo, então para isso tem que ter um chat. E uma vez que a pessoa não cumprir, elas vão combinar um prazo, né, para devolução dos jogos, e uma vez que a pessoa não cumprir esse prazo, vai ser mandado um e-mail para ela falando que ela não cumpriu o prazo e ela vai ser bloqueada do sistema até ela pagar uma multa. O usuário ele espera que o sistema seja usável e confiável. Já em parte de requisitos de sistemas, ele vai ter que ser escrito em Java, como é a proposta do trabalho. Ele vai ser um aplicativo e a gente predefiniu que ele vai ser testado, ele tem que ser testado como se fosse um aplicativo de Android. O sistema ele tem que ter uma padronização, os meios têm que seguir uma padronização, ele tem que ser seguro e tem que ser confiável. Pode passar. Pode passar. É isso. Obrigado, grupo 10. Vou passar então para o grupo 11, que é Clínica Médica, Arthur, Aline e Samuel. Ok. Boa noite, pessoal. Nosso grupo vai fazer um sistema para gestão de clínica médica. Pode passar, Arthur. Nós analisamos os modelos conhecidos na disciplina e escolhemos utilizar o modelo cascata. Entendemos que em algumas situações o modelo cascata se encaixa melhor, como, por exemplo, quando os requisitos são bem compreendidos e quando há pouca probabilidade dos requisitos mudarem. Neste caso, os requisitos já são definidos no início do trabalho e são estáveis. A chance de serem alterados é pequena. E o modelo cascata possui a vantagem de possuir uma documentação rígida em cada atividade e tornar o processo de desenvolvimento estruturado. Pode passar. Boa tarde. Sobre a nossa especificação de requisitos, a gente tinha 3 atores principais que já estavam, que já foram entregues para a gente nos requisitos, que eram um recepcionista, um médico e um paciente. A gente achou bom adicionar um terceiro ator, que seria um administrador, para poder gerenciar o cadastro dos recepcionistas e dos médicos. Poderia ser ou o dono da clínica ou um médico principal, e os outros seriam, o paciente seria cadastrado pelo recepcionista. Pode passar. Esse é o nosso diagrama de casos de uso. A gente tem, eu vou falar só dos relacionamentos principais. Um deles é o cadastro de usuário, né? Igual eu falei, o administrador pode cadastrar alguns tipos, que seria o médico ou recepcionista. O recepcionista poderia cadastrar o paciente somente. Um dos nossos casos é a visualização do paciente. Esse é um cenário compartilhado entre o recepcionista, o paciente e o médico. E a partir desse cenário, a pessoa pode escolher se ela vai ver os resultados daquele paciente ou o histórico de consultas dele. E também um dos relacionamentos obrigatórios que a gente escolheu foi que quando o médico finalizar o atendimento, ele vai ser obrigado a registrar o histórico de consulta, daquela consulta. Então,
É isso, acho que é isso. E sobre o nosso planejamento, né, a gente se baseou nas etapas do modelo cascata, e aí a gente subdividiu essas etapas para ficar mais simples e também para a gente conseguir seguir com mais facilidade o modelo. Então a gente planejou aí 2 etapas de projeto para poder trabalhar mais coisas iniciais e depois detalhar melhor. A gente criou também já uma tarefa, assim, um momento para a gente planejar a divisão das tarefas de implementação depois que a gente fizer a modelagem, né, que vai ficar mais claro para a gente como dividir melhor. Já reservamos um tempo bom para a implementação do sistema e também para a implementação dos testes e correção de eventuais bugs e problemas que podem surgir a partir dos testes que a gente realizar. E aí a gente vai utilizar também o Trello para poder fazer o controle das nossas tarefas. É isso. Beleza, obrigado, grupo 11. Vamos passar para o grupo 12, que é Oficina de Eletrodoméstico. Davidson, Gustavo, Lubson, Bruce. Eu tô subindo a tela aí, tá dando para ver já? Sim, já apareceu já, tá ok. Tá, só mudar aqui. Tá demorando para carregar aqui. Pronto. Bom, como o professor falou, a gente é o grupo 12 e o nosso trabalho é um sistema para oficina de eletrodomésticos. Bom, o problema basicamente que a gente quer resolver é que chega um cliente lá na oficina com um eletrodoméstico para consertar, e aí alguém vai atender ele, essa pessoa vai criar um formulário com os dados necessários, e a partir disso vai mandar isso para um técnico que vai pegar esse equipamento e fazer uma avaliação de quais são as peças necessárias, qual que é o tempo, e a partir disso um cálculo de custo baseado nessas horas e nessas peças. Com isso, o cliente ele consegue visualizar no sistema se como é que está indo o conserto, tudo, inclusive conversar, aprovar ou não. E também, caso precise de alguma peça diferente, pode ser feito um pedido de uma peça nova para um administrador que vai lá, entra em contato com o fornecedor e acrescenta isso no estoque. Aí, na medida que o conserto for sendo feito, o sistema vai sendo lá atualizado, o cliente vai acompanhando. Bom, basicamente o processo que a gente escolheu para seguir foi de entrega incremental, porque, bom, primeiro, nosso sistema não é um sistema crítico, e o cliente ele consegue ir usando o sistema parcialmente e não precisa esperar só aquela entrega final. Além disso, assim, a gente já tem requisitos bem definidos, mas caso precise voltar, tem essa seta de volta aqui. E, bom, tem algumas desvantagens do processo, como, por exemplo, dificuldade em definir coisas globais, mas como é um sistema pequeno, isso não é tão crítico. Outro problema, por exemplo, seria a adoção para substituir outro sistema, mas a gente está supondo que o cliente vai usar isso aqui como primeiro sistema automatizado. Para os requisitos, a gente usou a técnica dos pontos de vista, e a gente dividiu basicamente em 3 figuras aqui, o cliente, o técnico, o administrador. O cliente, basicamente, ele só visualiza o progresso do pedido lá no sistema. O técnico, ele insere as peças e as horas necessárias para fazer aquele conserto, ele retira as peças do estoque quando ele precisar, vai atualizando lá o progresso e cadastra novas peças caso seja um produto novo, por exemplo, que não existe a peça lá no sistema dele já. O administrador, que tem mais tarefas, ele visualiza, cadastra a manutenção, ou seja, abre o pedido, ele pode designar o técnico, visualizar a lista de compra, caso precise de uma peça nova,
aprovar, desaprovar o pedido, acrescentar um tempo de entrega, caso precise comprar a peça, e também atualizar o estoque quando essa peça chega. Basicamente, o processo que a gente escolheu divide em várias entregas do produto, né? A gente dividiu em 3. Primeiro, um subsistema de estoque, que basicamente tem aqueles requisitos de adicionar e retirar a peça ou cadastrar nova peça, e também a metodologia que permite a gente fazer as coisas mais prioritárias primeiro, né? A gente considerou isso aqui prioritário, e depois disso um subsistema de distribuição de serviços, onde vai cadastrar manutenção, designar o técnico, e por fim um subsistema de orçamento e prazo, que depende desse segundo aqui, que é onde que o técnico insere as horas, atualiza o progresso, o administrador visualiza a lista de compras, e também onde vai ter a visualização do progresso do pedido pelo cliente pelos outras figuras que existem. A gente organizou aqui um planejamento básico, seguindo aquelas etapas lá do processo de entrega incremental, então desenvolvimento, validação e implantação. Depois disso, mais para frente, os outros têm a integração, né, e a implantação no final. Aqui estão os 3. A gente estimou algumas datas aqui que podem alterar, é um processo que lida com mudanças, então tem uma certa flexibilidade nisso. E, bom, a referência foi só o livro Somerville, e é isso daí. Obrigado, grupo 12. É só uma dúvida. Quem que apresentou? Só para registro meu. Foi o Bruce. Bruce. Ok, Bruce. Isso. Então, obrigado. Vamos passar para o próximo grupo, que é o grupo 13. É o grupo Fogo e Vazão, Eli e Roberto. Eu vou compartilhar a tela aqui e o Roberto vai começar falando. Ok. Apareceu para mim. Beleza. Boa noite, pessoal. O nosso trabalho, o nosso grupo é composto por 2 pessoas, eu, Roberto, e o Eli. Então, o nosso tema ele é basicamente um sistema de monitoramento de alarme de fogo e invasão. Esse sistema ele tem que ser capaz de monitorar e controlar alarmes e alguns mecanismos de proteção e prevenção de incêndio para um edifício. Basicamente, esse sistema ele vai controlar e monitorar sensores de incêndio, atuadores de combate a incêndio, sensores de presença. Ele tem que ser capaz de o próprio software acionar autoridades locais. Então, por exemplo, no caso de um incêndio, ele tem que ser capaz de acionar um 93. Ele tem que ser capaz de controlar portas automáticas, que é travando ou liberando essas portas, iluminação para iluminar rotas de fuga, e tudo isso vai ser acompanhado por uma central de acompanhamento, então a gente vai ter um olho humano aí também por trás desse software. Bom, a partir dessa descrição breve, a gente já consegue definir que o nosso sistema ele é um sistema crítico. Ele vai tratar de vidas humanas e vidas humanas em situações extremas, né, casos de incêndio, emergências. Então, esse é um sistema que não pode falhar. Então, de cara, a gente já sabe que o mais recomendado, o modelo de processo mais recomendado para esse tipo de sistema é o modelo cascata. Então, esse foi nosso modelo. Ele basicamente vai prezar por uma documentação bem detalhada, então os requisitos vão ser bem definidos, tudo vai ser muito bem estudado e muito bem completado para que a gente possa entregar um software de alta confiabilidade no final. Então, por se tratar de um software crítico, um sistema crítico, ele depende desse alto nível de confiabilidade que só o modelo cascata pode trazer. Aí, aqui na parte dos requisitos, a gente dividiu nas divisões, né, fundamentais da engenharia de requisitos, né? Estudo de viabilidade. Primeiro a gente considerou se seria um prazo aceitável para realizar isso, né? Que é até o fim do semestre, que é um sistema que, se é possível não ser programado em Java, que seria algo obrigatório, e se ele está dentro do nosso orçamento, né? Se a gente não vai gastar nada desenvolvendo ele, se existem maneiras gratuitas de desenvolver esse sistema.
Aí foi feita uma análise de requisitos básica, né, que já existiam alguns requisitos críticos já levantados pelo cliente, que no caso foi o tema fornecido pelo professor, e com isso a gente levantou alguns adicionais, que às vezes alguns requisitos implícitos, né, não funcionais, por exemplo, e fomos adicionando a documentação. E aqui tem só um exemplo de uma especificação de requisitos de usuário, por exemplo, que o sistema deve monitorar e controlar todos os alarmes de fogo e de proteção em um edifício. Além disso, ele também tem que ser acessível por pessoas naquele local. E aí, alguns dos requisitos do sistema, que esse monitoramento deve ser dividido em zonas. As zonas, elas podem ter níveis de criticidade diferente. Então, às vezes, uma zona é, sei lá, uma área de lazer, que pode ter um fogão, alguma coisa assim, tem um maior risco de pegar fogo, ou pode ser uma área que é frequentada por crianças, por exemplo, então também tem outro nível de criticidade. E também o sistema deve funcionar 24 horas por dia e 7 dias por semana. E basicamente tem que ter um uptime o maior possível. E a validação. No fim disso tudo, a gente tem que garantir que todos os requisitos foram atendidos, né? Além dos críticos, os levantados adicionalmente. Então, a completude e a consistência, garantir que não tem nada se repetindo também. Aí, o planejamento. Na Beleza. parte... Pode falar. Vou te interromper. A ideia aqui do planejamento ele foi muito construído em cima do nosso modelo de processo. Então, a gente calculou o tempo que a gente tinha do começo do projeto, né, que foi quando eu e ele, a gente conversou pela primeira vez, na semana passada, até a entrega do projeto. Então, a gente tinha aproximadamente 10 semanas. E a gente dividiu esse tempo pensando muito no nosso modelo. Então, a gente tem 2 semanas para definição de requisitos, que a gente vai conseguir ter os requisitos bem definidos, porque a gente não vai poder mais mudar isso, né, por ser modelo cascata. Então, é um tempo razoável para definir requisitos. Depois a gente tem a etapa de projeto, que é dividida em projeto arquitetural e projeto detalhado, 4 semanas. Então, essa vai ser a etapa com maior tempo para que a gente possa trabalhar. E isso, a gente tem esse intervalo de tempo tão grande, porque todas as decisões no modelo cascata, né, de como o software vai ser implementado, de quais mecanismos vão ser utilizados, elas são definidas aí nesse momento. Então, essa é uma etapa fundamental, é uma etapa que ela tem que ser muito bem feita e muito bem terminada, porque depois disso a gente não pode mais voltar atrás. A implementação vai ser basicamente passar tudo que foi definido no projeto para o papel no caso aí para o código, né, vai ser basicamente codificar o que já foi definido em tempo de projeto. Então, para implementação a gente tem menos tempo, a gente tem só 2 semanas, vai ser basicamente codificar o que já foi pensado e decidido. E por fim, a gente tem mais 2 semanas para validação. Essa validação ela vai abranger tanto testes unitários, né, de cada subsistema, quanto testes do sistema como um todo. A gente gostaria de ter tido maior prazo para fazer a validação, por se tratar de um sistema crítico, apesar de que 2 semanas é 20% do nosso tempo, mas o nosso prazo, no geral, né, é bem curto, então a gente só conseguiu dar um intervalo máximo de 2 semanas para validação. E a entrega do projeto. É isso. 6. Obrigado. Obrigado, grupo 13. Vou passar para o grupo 14, que é o grupo de máquinas industriais, é o Rafael e o Túlio. Boa noite. Boa noite. Tá vendo a apresentação? Sim, agora estou vendo. Beleza. O nosso sistema é um sistema de gestão de manutenção de máquinas industriais. O grupo é formado pelo Rafael Mendes de Souza e por mim, Túlio Gaudense. Vou passar primeiro pelos requisitos que a gente levantou de acordo com a ideia inicial lá do enunciado. E ele é o seguinte, ele deve controlar, né, o tempo de parada de máquinas, ele deve gerar o histórico de máquinas para realização de manutenções preventivas, ele deve gerar relatórios com os custos de manutenção e deve gerar relatórios a fim de prestar suporte para avaliação dos desempenhos técnicos.
Com base nesses requisitos, já está muito bem definido o que deve ser feito, quais são as utilidades que o software deve ter. Porém, a gente, para trazer um pouco mais de realidade no trabalho, a gente extrapolou um pouco e pensou como se fosse uma empresa. E a gente viu que essa ideia seria vinda mais do pessoal da gerência, seriam os engenheiros, os líderes técnicos. E a gente viu que não é bem assim que funciona, porque todas essas partes aqui são feitas pelos técnicos, então eles estariam também envolvidos com o software. Então a gente percebeu que, apesar de já estar bem definido, uma entrega incremental com o Scrum seria mais interessante. Por quê? Porque à medida que o desenvolvimento do software fosse realizado, a gente já fazia alguns deploys intermediários e colocaria todos os técnicos, os engenheiros encarregados para utilizar o software, e assim eles têm um feedback para nós, para a gente chegar a alcançar o objetivo global. Então, a gente pensou nesses sprints de uma semana, coisas bem rápidas mesmo, porque já que o tempo nosso é curto, ou seja, a entrega final é no dia 21 de outubro, a gente pretende estar até dia 14, com o projeto já todo finalizado, e essa uma semana aí para fazer alguma correção de bug, algum ajuste mais genérico. Então, a gente foca no entrega incremental, com o Scrum, e o fator determinante para essa escolha é a questão das mudanças que podem ocorrer, porque a gente percebeu que tem muitos stakeholders envolvidos. Aí o Rafael vai explicar um pouco sobre algumas coisas que a gente já levantou como requisitos iniciais para fazer parte do Sprint 1. Ok, boa noite. Então, igual o Túlio já falou, o nosso sistema é para controlar uma manutenção industrial, né? E todo o controle, ele vai partir dessa ordem de serviço. Volto para isso. Ele vai partir dessa ordem de serviço, porque nessa ordem de serviço a gente tem o equipamento, o nome do equipamento, a descrição do defeito, que vai entrar no histórico de máquinas, a descrição de serviço executado, pendências, material utilizado. No caso, as pendências aqui, elas vão servir para alimentar a lista de tarefas que vai ser executado que será feito na manutenção preventiva. E o material utilizado, esse campo de material utilizado, ele vai ser utilizado para alimentar os custos de manutenção. Ok, pode passar a tela. Então, essa aqui é o modelo, né, a ideia que a gente está com da lista de itens, né, de pendências que devem ser realizadas na manutenção preventiva, e essas pendências, elas têm origem lá daquele campo de pendências da ordem de serviço. Pode passar? Beleza. Aqui, esse relatório aqui de custo de manutenção, quem vai acessar vai ser o gerente de manutenção e o gerente de produção também. E esses custos de manutenção, a gente vai conseguir acessar ele vai ser alimentado, né, esse relatório vai ser alimentado a partir dos dados que vai ter lá no material utilizado. E além do custo de manutenção também, a gente vai ter o tempo de parada total do equipamento, né? Que através daqueles campos de início e término da manutenção, a gente consegue saber o tempo que foi gasto para cada manutenção, e o somatório de todas as manutenções, a gente consegue saber o tempo que o equipamento ficou parado. Pode passar? E essa parte aqui também, que deriva dos campos também de início e término, e também o nome do técnico, que tem naquela ordem de serviço inicial, na OS, ela serve para o gerente de manutenção conseguir acompanhar o desempenho dos técnicos, né? Que ele consegue, a partir desses campos de início e término da manutenção, ele consegue saber o tempo médio que cada técnico está gastando para fazer manutenção. Isso pode dar suporte para avaliar o técnico. E é isso. Fechou. Obrigado. Obrigado, grupo 14. Vamos passar para o grupo 15, que é o grupo sobre o Covid-19. Ana Luísa, Laís, Danilo, Everton e Jonas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. A gente já foi apresentado. A gente pretende fazer um sistema para gerenciamento de consultas e testes em clínicas especializadas, tudo relacionado ao Covid-19. A nossa ideia... Pode passar esse slide.
A nossa ideia para entrar, né, na matéria é que os exames eles vão possuir horário customizado e, assim, a gente vai diminuir o contato das pessoas nas clínicas, né, porque é um dos maiores problemas da Covid-19. E, além disso, o nosso sistema, a gente vai conseguir colocar os horários, a gente vai conseguir gerenciar os horários dos médicos e enfermeiros para os testes, etc. Pode passar. Não, voltão. Isso. Os nossos pacientes vão conseguir visualizar o horário, o nome do médico, o nome do enfermeiro, o local, qual o tipo de teste que ele vai fazer. O nosso sistema também vai gerenciar se vai ter choque de equipamento médico, tudo na clínica, né? Porque pode ser que a gente precise do mesmo médico ou do mesmo enfermeiro para fazer algum tipo de teste ou algum tipo de consulta. E os exames serão realizados pelos enfermeiros e esses exames podem sair de uma consulta ou ele pode ir direto, ou a pessoa pode marcar diretamente, se ela suspeitar que ela está com contaminação. Certo. A partir da descrição do sistema, a gente desenhou um caso de uso, né? A gente identificou 3 atores, o médico, o paciente e o enfermeiro. Ambos os 3 podem acessar o sistema e, a partir daí, o médico ou o paciente ele pode marcar a consulta, agendar o horário, e esse agendamento vai para as agendas médicas, né, para evitar o conflito. E eles podem visualizar os horários para acompanhar quais que são as próximas consultas, os próximos testes que o enfermeiro poderia fazer. E a gente decidiu segmentar o teste em mais de um, que é conhecido que os testes têm 2 tipos, a princípio, né, o teste rápido e esse RT-PCR, mas a gente também daria suporte para algum outro teste que fosse aplicado na clínica. Pode passar, Everton. E a partir do diagrama de casos de uso, a gente já conseguiu identificar algumas entidades no sistema. Os primeiros são os médicos e os pacientes em si, né? E alguns atributos que a gente possa guardar deles. A princípio, a gente decidiu colocar o enfermeiro como médico e diferenciar o médico o enfermeiro de um clínico geral a partir da especialidade. A gente também identificou essa entidade-chave aí, que é a agenda, né, para evitar aglomeração, para evitar conflito de horário, já que para a gente evitar a contaminação dos clientes, né. A partir daí também a gente identificou alguns outros do tipo consultas, equipamentos, que seria relacionado ao tipo de teste, e o teste em si, né, que seria feito no cliente. Pode passar. Então, a gente vai falar aqui sobre o modelo que a gente escolheu, né? Foi o Cascata. E por que a gente escolheu? Então, basicamente porque os nossos requisitos são bem definidos. Existe uma baixa probabilidade de mudança desses requisitos. É um processo bem documentado, então é uma coisa fundamental para sistemas médicos, tem toda uma questão de legalidade envolvida nisso. O sistema Cascata ele reflete a abordagem adotada em outros sistemas, por exemplo, o sistema de saúde, é sempre uma execução incremental, e geralmente você tem uma consistência maior do produto final. Então, por que a gente não escolheu outros processos, né? Geralmente a orientação a reuso ele tem uma grande dificuldade de evolução do software, e a gerência pode ser um pouco complexa, né, desses componentes. O desenvolvimento incremental, o processo não é tão claro, e ele é difícil de gerenciar e o produto final pode ser um pouco mal estruturado. A prototipagem tem um certo retrabalho, você tem que criar um protótipo e depois você tem que aderir a um novo processo para implementar realmente o software. O entrega incremental é difícil, a adoção do usuário de um produto parcial, já que ele pode ter um outro software que já faça isso. E o modelo espiral, porque ele é um processo incremental e normalmente ele tem que ser aderido a um outro processo. A gente definiu responsáveis por cada etapa, a Ana pelo projeto, a Laís pela arquitetura, o Danilo pela implementação, o Jonas pelos testes, eu pela manutenção. E aqui a gente define, basicamente, o nosso modelo de processo com um cronograma de atividades.
Então, a gente contempla algumas atividades de planejamento e arquitetura, no começo desse cronograma, tem atividades de teste e algumas atividades de implementação. Então, a gente começa no dia 25 do 8 e termina no dia 21 do 10. E é isso. Obrigado. Obrigado, grupo 15. Passar para o grupo 16, que é o grupo relacionado a questões de prova. Grupo 16 está aí, pessoal? Sim, vou apresentar aqui. Tá já, Vinícius. Questão de prova é o Gustavo, Ivo, Igor, Vinícius e Paulo. Vocês já estão conseguindo visualizar minha tela? Sim, já estão. Tá. A gente vai trabalhar com um sistema de controle de questão de provas. Então, basicamente, o objetivo do sistema é a gente conseguir gerenciar e organizar as questões, para a gente apoiar o professor tanto na preparação das provas, também ajudar os alunos a estudarem essas provas. Então, o sistema ele suporta o cadastro de novas questões, ele mantém um registro do uso dessas questões, ele consegue categorizar elas e gerar relatórios referentes às questões que foram cadastradas. Aí, as características do projeto, os requisitos são bem compreendidos pelo time, e eles estão bem alinhados com o cliente. A gente tem uma baixa probabilidade desses requisitos mudarem, e todas as funcionalidades do sistema estão bem definidas. E aí, por esse motivo, que a gente escolheu um modelo de cascata, porque como os requisitos já estão compreendidos, um escopo já está bem definido, a gente tem uma documentação bem completa e detalhada das atividades, e a gente vai conseguir também simplificar o planejamento e o design do produto. Acho que esse é o modelo ideal. Aí, falando um pouco do nosso cronograma, a definição de requisitos fecharia hoje. A gente tem a questão das definições do projeto, que seria a criação dos casos de uso e a definição da arquitetura. E aí a gente teria uma semana para cada uma dessas atividades. A implementação do sistema em si, um tempo de validação, desenvolvimento de teste unitário, teste de integração, e, por fim, a entrega do sistema. Aí, como os requisitos funcionais já estavam bem especificados, a gente tem que cada uma das questões tem que ter um enunciado, ela pode estar associada a um ou mais temas. A gente tem questões que são públicas e questões privadas, então as questões públicas só são acessíveis para os alunos e as questões privadas para os professores. A gente tem que somente um professor pode cadastrar uma questão e temas no sistema. A gente pode registrar o semestre, turma e atividade na qual uma questão foi utilizada. O professor ele pode registrar o aproveitamento da turma em uma determinada questão. O sistema pode permitir que o usuário pesquise por questões e emita relatórios dessas questões, somente questões públicas, para alunos. E, basicamente, são esses requisitos funcionais. Para os requisitos não funcionais, a gente definiu que a interface do usuário tem que ser bem simples, então seria HTML puro. Ele tem que ter uma boa performance e compatibilidade com sistemas legados, por se tratar de um sistema acadêmico, então tem que ser utilizado em computadores mais antigos, de biblioteca, tem que ter um suporte mais amplo. O tempo de resposta tem que ser baixo, mesmo com condições de redes favoráveis, e tem que ter uma alta disponibilidade, porque a gente pode ter momentos de estresse. Ele tem que ter uma confiabilidade na categorização das informações, porque a gente tem que ter esse controle de questões públicas e privadas, e a gente definiu que o desenvolvimento tem que ser na linguagem Java, pela popularidade dela no meio acadêmico e a facilidade desse sistema se manter com o tempo. E aí a gente identificou os atores, que são os professores e os alunos. Os professores, eles podem acessar as questões públicas e privadas, eles podem cadastrar novas questões, novos temas, pesquisar questões, emitir relatório.
a respeito das questões e também registrar o aproveitamento das turmas. E aí os alunos, eles podem acessar as questões públicas, emitir relatórios de questões públicas e também pesquisar essas questões. E é isso. Bem curtinho. Obrigado, grupo 16. Agora o último grupo, 17, é sobre o jogo educacional. É o Matheus e o Vinícius. Eles estão aí? Acho que esses alunos, eles não estão frequentando a turma, só coloquei para completude da turma. Se Matheus ou Vinícius estiver aí, manifestem. Eu acho que eles não estão mesmo. Então é isso, pessoal. As apresentações se encerram aqui. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o trabalho ou sobre a prova que foi na semana passada, eu já divulguei nota. Pode aproveitar os 5 minutos que a gente tem para poder tirar eventualmente alguma dúvida. Porque nessa quarta vai ser assíncrona a aula, né? Vai ser aquele mesmo esquema dos vídeos com o questionário. E a gente vai ter uma aula assíncrona de novo só na semana que vem. Possivelmente eu falo mais alguma coisa sobre a prova, hoje o tempo é meio curto, ou sobre exercício. Bem, considerar que ninguém tem nenhuma questão para agora, então vamos encerrar a aula e boa semana para todo mundo, até semana que vem. Tchau. Falou. Falou, professor. Até semana que vem. Obrigado. Obrigado, professor. Valeu. Valeu. Falou, galera.